Editorial 17, Souza, 30 de setembro de 2017. Esperança. Como podemos esperar algo de um Congresso que transborda em corrupção e vergonha? Quando consideramos estabelecer um paralelo entre coerência e legitimidade, onde seus políticos representam exclusivamente seus interesses e torna a sociedade menos favorecida do capital, de uma pobreza intelectual, cultural e principalmente política. O que resta é a esperança de tornarmos o caminho de respeito e dignidade à classe trabalhadora. Somos a mola propulsora dessa engrenagem. Haveremos de acordar para que os nossos ideais nos tornem um despertar para as gerações futuras. Esperança, onde ela mora, está muito distante do que nós vemos ao redor de Brasília e de tudo isso que lameia a nossa história de democracia. O presente é algo que nos impõe uma antipatia à classe política, mas, ao mesmo tempo, sabemos que é um mal necessário para a manutenção da nossa tão bela democracia. A política consiste em um bem-estar comum a uma nação. Esperança. Essa chama tem que ser reacesa em cada brasileiro, em cada trabalhador que acredita na força de trabalho. Precisamos nos reinventarmos para a atual conjuntura e que as gerações futuras saibam das batalhas travadas. Elas, as gerações futuras, sentirão vergonha de nós. E tomara que assim seja, Kerlen Souza e João Antônio. Se forem capazes de sentir vergonha, é porque talvez tenham compreendido um pouco daquilo que hoje a grande maioria não está compreendendo. Que tudo isso é muito vergonhoso por ignorância, má-fé ou cinismo. A verdade é que a maioria não está compreendendo o grande desmonte da nossa democracia e tão almejada liberdade do povo brasileiro. Bom dia, Kerlen Souza, bom dia, João Antônio, um bom dia especial aos comerciários e comerciárias e a você, trabalhador da zona urbana e rural de Souza e da Grande Souza. Mais abertos ao sol de verão, e a vida diz: louvado seja. É isso aí, Osnildo, bom dia, e lembrar a todos os ouvintes do programa Espaço Aberto. Daqui a pouquinho nós teremos a participação de Leonardo Alves, que é ativista cultural e está promovendo na cidade de Souza o 4º Festisauro, que é o Festival de Cinema aqui na cidade de Souza, nos dias 27 e 28 de outubro agora. Ele vai estar aqui presente junto com a gente para tratar melhor desse assunto. E a gente conta também, com a participação do nosso querido amigo Girolamo dos Correios, para falar sobre a greve dos Correios que continua, né, Osnildo? Continua, Kerlen, e a gente percebe que essa mesma acomodação que está acontecendo com a nação brasileira também está acontecendo nos trabalhadores dos Correios e Telégrafos. A gente percebe que, pelo nosso editorial, que há uma dormência estabelecida nesse país, principalmente na classe trabalhadora, e um fato que me chama muita atenção, Kerlen Souza, é que durante os governos que antecederam esse governo transitório do Temer, havia-se muitos protestos por parte dos servidores públicos em relação a aumentos de salário, em melhores condições de trabalho, e o que nós vemos hoje é um congelamento em todo o orçamento dos órgãos, dos recursos públicos, e não há nenhuma manifestação, está tudo a mil maravilhas, como eu sempre digo, céu de brigadeiro para todos os servidores públicos federais. Osnildo, não só para os servidores públicos federais, mas para toda a sociedade de uma forma geral. Pelo editorial do dia, me veio aqui uma das mensagens que sempre aparece no Facebook, de tempos em tempos, em período de eleição, e aí eu fui dar uma pesquisada na questão da veracidade dela.
mas ela é compartilhada de certa forma que faz com que as pessoas acreditem ser verdade. E aí eu vou primeiro trazer o texto e depois a gente comenta um pouco sobre esse assunto, Osnildo, que em relação a voto nulo. O texto vem assim: voto nulo, saiba como se faz. Será que teremos que exercer o voto nulo nas próximas eleições? Entenda por que não existia a tecla nulo se cada um de nós... não existia a tecla nulo na urna eletrônica, lógico. Se cada um de nós informar 10 ou 20 pessoas, essas por sua vez também divulgarem em sua lista de contatos, assim sucessivamente, em breve teremos um número suficiente de pessoas esclarecidas quanto ao voto nulo. Leia com atenção o texto abaixo para entender melhor. Voto nulo... Só entender, Kern. Esse texto trata de que votar nulo é importante para a manutenção da nossa democracia. Isso, e ele vai dizer agora... contrassenso. O primeiro ponto aqui ensina como votar nulo, 000, tecla verde e tal, para confirmar. E o que é que ele diz? Você sabe como eliminar 90% dos políticos corruptos de uma vez? Isso mesmo, de uma única vez. Preste atenção, você sabe para que serve o voto nulo? Acredita que menos de 1% da população sabe disso? O ridículo, a preservação da ignorância no país? Então vamos a um exemplo. Imagine que o candidato qualquer seja, e o texto cita, e aí eu vou citar conforme o texto, tá certo, Osnildo? Seja Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Serra, Eduardo, Michel Temer, Lula, entre outros. A campanha vai, campanha vem. Você se acha na obrigação de escolher uma dessas figuras, o tal do menos ruim. E com isso acaba afundando ainda mais o país. Mas aí você diz, nesse caso não tem saída. Engano seu. Você não sabe, né? Se nenhuma eleição houver maioria de votos nulos, é obrigado a haver nova eleição com candidatos diferentes daqueles que participaram da primeira. E ainda não entendeu? Se no exemplo ainda você e muita gente votasse nulo, seria obrigado a haver uma nova eleição e esses pilantras não poderiam concorrer ao mesmo cargo político, pelo menos por mais 4 anos. Agora você entendeu? Então, Osnildo, é mais ou menos isso aqui que trata o texto. Incentiva as pessoas a votarem nulo, como se os candidatos que se apresentaram ali, eles fossem, não pudessem disputar, né, o segundo pleito. Deveria ser convocado, novas eleições, é assim que trata o texto. E por incrível que pareça, esse texto aqui, ele é sempre apresentado como se fosse verdade. E aí eu fiz uma pesquisa, tanto na lei das eleições, a lei 9.504 de 94, e aí não tem nada disso aqui. A única forma que pode haver uma segunda eleição, fora o segundo turno, não estou falando do segundo turno, é se não houver quórum, né, 50% mais um de votantes. De votos válidos. Não é obrigado a ser válido. De votantes. Se a lista de votantes tem lá no Brasil, são 206 milhões de habitantes, então tem cerca de 50 milhões de eleitores. 170 milhões. 170 milhões de eleitores. Então, 50% mais um tem que comparecer às urnas para votar. Isso. Se não comparecer, 50% mais um dos 170 milhões, então aí sim tem que convocar novas eleições. Mas os candidatos são os mesmos. Você está me dizendo que esse texto foi uma formatação criada com o objetivo de tumultuar o processo eleitoral. E aí o que é que eles pegam? E aí tem que a população ficar atenta mais ainda, Osnildo. Porque isso aqui eles vão na parte mais leiga da população. Naqueles que entendem menos, naquele que procura menos informação, já passa o dia todo ocupado trabalhando, já passa o dia todo ocupado com sua família, e aí, de repente, o cidadão vai na eleição, vai lá, comparece na urna, vota nulo, achando que vai anular aquela eleição. Ele está anulando apenas o seu voto. O resultado dos votos nulos, o que é que acontece? Vamos citar um exemplo. 100 milhões de brasileiros compareceram às urnas. Já dá o quórum. Então a eleição é válida. E aí vai para a contagem dos votos. Se de 3 candidatos, por exemplo, vou citar só 3, eu, você e João Antônio. Se dos 100 milhões que foram votar, 1 milhão votou em mim, 1.200.000 votou em você, 1.201.000 votou em João Antônio, então João Antônio está eleito. João Antônio está eleito.
Aí você pode até dizer, não, mas aí você só citou cerca de 4 milhões e os outros 96 votaram nulo. Não tem problema, voto nulo não quer dizer que vai suspender a eleição, não. Vai ganhar a eleição o que tiver um número maior de sufrágios válidos para aquele candidato. Anular o voto, Osnildo, não é uma saída para a população nesse momento. E é a preocupação que nós temos. As pessoas estão desenganadas com a política. As pessoas estão desenganadas com todo o nosso sistema político. Não só com as pessoas que fazem a política, que chamamos de políticos, né? Mas todo o nosso sistema. E aí tem muitos eleitores, e eu escuto bastante, dizer que não vai comparecer nas urnas porque não tem quem votar. Eles acham que não vai votar em deputado estadual porque não serve. Não vai votar em deputado federal porque não serve. Infelizmente, os que estão aí nos decepcionam. Kerlen, seu texto corrobora justamente com o nosso editorial, no sentido de que tem que acontecer na sociedade um despertar, ou de escolher um candidato que o represente, ou ele mesmo ser candidato. Há uma carência muito grande no país de novos líderes, de novos personagens desse processo. O processo hoje, ele já tem os seus mocinhos e bandidos já definidos. Esse congresso aí lameado, e aí vem agora essa votação, a segunda votação de abertura de inquérito contra o presidente Temer, o chamado o 2, né? A cassação 2, que nós entendemos que vai ser uma votação já pré-definida. Eu vejo que já deve estar tudo acertado, tudo ajustado. Essa votação vai ser só uma reprise do que aconteceu na primeira denúncia. E aí ontem nós estávamos conversando sobre isso, e eu deixei muito claro para você que eu vejo, João Antônio, que essa segunda votação de abertura de processo contra o Temer vai ser um agrado que o Congresso Federal, né, vai dar ao presidente Temer. É verdade, Osnildo. Infelizmente, a gente já sabe do resultado, né? Antes mesmo da bola rolar. Claro, Kerlen. Antes mesmo da bola rolar, e aí... Se a primeira votação já houve a suspensão da abertura do inquérito, com todo aquele derrame de recursos federais, o que já vai deixaram acontecer? eles amarrados, né, Osnildo? Na verdade, eles já estão amarrados com aquilo dali. Então não adianta eles estar se esperneando, querer uma nova, né, novas malas, e aí você, novas nosso internauta, bolsas. e você que nos escuta, vocês já imaginaram se acontecer da cassação do presidente Temer nessas tão famosas e está se tornando até tema de filme brasileiro, né? As delações premiadas. Eu acho que isso é um bom nome para um filme brasileiro. As delações premiadas, sabe? Porque já imaginou o Temer numa delação premiada? Quantos deputados e senadores escaparão? Todo mundo está esperando uma delação premiada de Eduardo Cunha, e que ele não quer, e que a banda dele não quer, justamente por saber o que vai acontecer. E, Osnildo, o que eu acho mais interessante é ver os deputados que lá estão. Os deputados que lá estão dizem, foram lá votar, né, a favor do Temer, e dizendo, pela democracia e pela continuação do crescimento econômico do país, pela estabilização econômica. Eu pergunto qual, né? Qual é a estabilização econômica, já que a gente já teve sucessivos aumentos de combustível, de energia, e esses dois fatores, para quem produz, sabe que são primordiais para fazer o preço. Então a inflação deve ir lá para cima. E aí a gente tem um número fictício de inflação abaixo de 2,5%, que agora eu fiquei na dúvida. Queria entender quem é que dá esses números, como é que eles fazem isso. Porque do processo da forma como eu estudei e aprendi nas universidades, não cola não. Não dá liga um negócio desse aí não, viu, Osnildo? Na verdade, Kerlen Souza, e você que nos escuta, o que tem que realmente acontecer é, como eu falei, há uma carência enorme no país de novos líderes. E Exato. Como teremos novos líderes se há uma política neoliberal contra toda essa formação de pensadores? Hoje está se tirando a liberdade de pensar, de optar, e aí quando você traz um texto
de pregação ao voto nulo, aí eu fico também, mais uma vez, preocupado com o que se tem hoje, Kelly, na internet. Tem muita informação séria, certo? Mas nós temos muitas informações postadas de forma irresponsável. Exatamente, Oswaldo. E aproveitando e pesquisando um pouco mais, eu vi aqui que no site do TSE, na página inicial, tem um artigo que é da Poliana Pereira dos Santos, justamente fazendo o que a gente está dizendo aqui, desmentindo esse texto aqui, dando as bases o parágrafo e o artigo que diz que o voto nulo, né, a maioria de votos nulos não anula a eleição. Apenas a abstenção da maioria dos eleitores é que vai fazer ter uma nova eleição. Porém, não vai, de forma alguma, tirar os candidatos que já estão lá, que são candidatos. Né? Eles não vão deixar de ser candidatos porque a maioria da população não foi às urnas se abster. E, Osnildo, o interessante aqui é que você fala aí do serviço público, tudo, e aí tem a questão que eu vejo aqui de Souza, dos professores. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre a situação dos professores no Brasil, que eles conseguiram um piso nacional da sua categoria, um piso nacional de boas relevâncias. E o que está acontecendo é que os gestores estão pagando o piso nacional por ser obrigação, mas estão tirando gratificações, e daqui a pouco a gente comenta sobre isso, porque a gente tem uma participação no ar de um trabalhador dos Correios, membro de sindicato, ativista, político, o Chiquinho Girolamo, e ele vai trazer aqui para nós como que está a situação dos Correios no Brasil, da greve dos Correios em todo o Brasil, já que a gente vê muitas informações, Osnildo, nas mídias alternativas que o Correio está em greve, e na mídia nacional não tem essa greve dos Correios. Então, Chiquinho Girolamo vai nos trazer essas informações aí com mais precisão. Bom dia, Chiquinho Girolamo. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Alô, Chiquinho. Bom dia, Chiquinho. Seja bem-vindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Realmente, Kerlin Souza, a gente percebe-se que o país há uma carência muito grande, como eu falei, de revelações. E aí, aonde estão esses nossos futuros continuadores dessa geração? Teremos nomes que darão à nossa sociedade, ao nosso Congresso, em particular, uma representação da comunidade? Quando eu vejo a participação do nosso professor, eu vou até usar o nosso professor popular, J. Bento, aqui no nosso programa, nos deixa muito felizes, porque, como eu sempre falo, é a voz que vem da comunidade. E as lideranças, elas têm que surgirem justamente desses focos, para que tenhamos um congresso representativo da nação brasileira em todos os pontos, seja na educação, na cultura, no esporte, né? Dos menos favorecidos. E aí também a nossa companheira Juliana Torres, os portadores de necessidades especiais. O Congresso precisa de uma representação múltipla, que seja representativo de fato para a nação brasileira. Nós não podemos ter hoje um Congresso limitado simplesmente a algozes que estão lá, tipo a família Cunha Lima, que é senador, deputado federal, a Ribeiro, em Campina Grande, outra, que vem dentro de toda a sua trajetória, trazendo esse legado político que mancha hoje o nosso estado da Paraíba. Exatamente, Osnildo. E assim, o que a gente vê e se preocupa, e tem que se preocupar realmente, são as oligarquias da política que continuam, que permanecem. Aí vem o Wilson Santiago Filho, aqui em Santa Luzia, Efraim Moraes, a família Filho. Mota de Patos também. Aqui na cidade de Souza é uma cidade que a gente não vê um herdeiro passar de pai para filho, né? Mas nas outras cidades da região também tem. E aí o que é que acontece?
As pessoas têm que se atentar para isso. Não tem que estar pensando no político como uma figura, né, oligarca, que porque ele trouxe um negócio aqui para minha cidade, porque ele me deu uma feira, porque ele me deu pneu de bicicleta, vai se perpetuar no poder. Participação. A gente tem que se preocupar justamente com esse tipo de coisa. A política pública. E aí, agora sim, está de volta, efetivamente, Chiquinho Girolamo dos Correios. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Kerley Souza. Bom dia, o Osnildo Silveira. E bom dia, o João Antônio. Minha falação é mais do que respeitável para vocês. Quando eu digo para vocês, eu estendo naturalmente para seus ouvintes essa saudação aprazível. A falação é boa, mas é só em segundo lugar. Bom dia especial é para o Príncipe da Paz, Jesus Nazareno, Filho de Deus, vamos dizer, o Deus da Justiça. Essa é a explicitude acentuada que deve dizer. Deus de Justiça. Um homem que pisou na terra, mas nunca foi de acordo com corrupção, com opressão, com bufetão, com chacotice. Ele não foi de acordo com nada que não prestasse, e é justamente isso que a programação de vocês dois faz, que traz o bem para o conhecimento dos povos. Estava olhando aí o que vocês estão dizendo aí, uma coisa me chamou a atenção de Osnildo Silveira, que me permita, vocês sabem que eu não faço parte do mundo político, mas sou obrigado a dizer coisas que envolvem a política. O Osnildo Silveira está melhor do que muitos comentaristas políticos que tem no Brasil. Muito melhor ele está do que muitos comentaristas, inclusive da grande imprensa. Mas também tem razão de ser da grande imprensa e dizer coisas boas que agrade a turma, o oligarca, o burguês, os capitalistas selvagens. Eles é obrigado a dizer isso. Parabéns, Osnildo, pelo o seu conceito de ver a política. O Kevin também está na mesma linhagem, naturalmente. E eu estou aqui para ouvir algumas perguntas de vocês. Era o meu desejo maior estar com vocês literalmente aí na cabine, mas por outro motivo acentuado não esteve como eu me fizesse presente. Peço desde agora as minhas desculpas, mas fiquem vocês à vontade para dizer alguma coisa interessante e que de fato é aquilo que vocês perguntam e que também faz explicitar através daquilo que vocês trazem os conceitos sociais e que é especialmente na área do trabalho. As suas ordens. Exatamente, Chiquinho. Primeiramente, você esclarece para os ouvintes do programa Espaço Aberto a questão da greve dos Correios. As únicas fontes de informação que a gente vê que os Correios estão em greve são nas mídias alternativas. Porque na mídia real, na grande mídia nacional, a gente não vê falar essa questão da greve dos Correios. Eles trazem, inclusive, outras matérias que a gente já esperava pela questão da venda, uma possível venda dos Correios, privatização e tudo mais. Mas não se fala de greve. Os Correios, a nível de Brasil e de Paraíba também, realmente está em greve, o que funciona e o que deixa de funcionar nesse período? Você disse tanta coisa que a gente não tivesse apto para entender como é que está as coisas, o movimento. A princípio, vamos falar daquilo que você foi muito rico quando você disse a imprensa, a grande mídia. Você quis dizer isso e disse mesmo. Você não vê falar nada. Mas é verdade, meu amigo. Você tem que ver da seguinte maneira. A empresa de Correios e Telégrafos, que é minha, é do João Antônio, é do Osnildo, é do Kerley, é de todas as pessoas do Brasil. Ela está ligada a quê? Ela está ligada ao Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações está sob a tutela de quê? Da atual chefia da Federação Brasil. É uma presidência, como ela entrou lá, com certeza não foi um processo diretamente democrático, mas eles assumiram o poder, tomaram e disseram, tá aqui, nós estamos com um canivete na mão, a gente dá 10 centavos a um, 5 centavos a outro, e a gente permanece aqui. Esses 10 centavos que eu citei é uma moeda simbólica das 30 moedas de prata, Mateus 26,15, quando Judas Iscariote vendeu o seu Senhor, que é o Filho de Deus Jesus Cristo, por 26 moedas de prata. Essas 26 moedas de prata, meus compatriotas da programação e os ouvintes que entendem a ordem filosófica, essas 30 moedas de prata, isso é uma miséria. Eles tomam aqui na terra, eles tomam poder, eles fazem falcatrua, eles fazem todo tipo de dano social através dessas 30 moedas de prata
que o miserável do Judas Iscariotes fez isso. Você disse, mas você está chamando Judas de miserável? Mas eu estou chamando os Judas atuais, que faz com que o pobre, o necessitado, o filho órfão, a viúva, o destituído de um todo, ele sofra miséria. Volto a dizer, o capital internacional, ele é criminoso, ele é selvagem, ele bota para arrebentar. Mas vamos da realidade. Aí você diz, mas a imprensa não mostra. Não mostra mesmo não, meu amigo, mas nós que estamos na labuta, na grande greve, nós já dizemos da seguinte maneira, é a maior greve já existente. Aí até segunda de noite não era tão grande, mas com a advinda do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que é o colosso da massa nacional em termos de movimentação, adjunto veio Goiás, veio Tocantins, veio Maranhão. Aí nós temos 35 sindicatos, numa totalidade de 36. E esse 36 aqui é Bauru. Bauru resolveu não adentrar no movimento. Mas você sabe que de 36 você tem 35 sindicatos paralisados. E até porque tem uma fonte desejável para que se diga como o seguinte informe. O correio é coletivo, meu camarada. Você tem que compreender o seguinte. Se é botado uma encomenda para João Antônio na Rádio 200 FM em Cajazeira, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, e nessas cidades tem piquetes, tem movimento de greve, que ninguém não está trabalhando lá, como é que essas cartas, esses cartões de investimento, essas encomendas, esses telegramas, essa coisa toda vai chegar se está paralisado? Aí você diz, mas tem 20%, 30% trabalhando. Mesmo que fosse 50%, que não é o caso, não resolveria o problema. Aí você diz, não resolvia? Com certeza não. E isto porque o Correio da Atualidade, a SCT Brasil, mesmo com o seu quadro completo, vamos falar mais basicamente dos carteiros, mesmo com os carteiros todo ativo, que não é o caso, tem sempre gente com o joelho danificado, outro com a perna doída, outro com o sovaco fedido, outro com gente soltando um hálito não desejável. Veja só, mesmo com o quadro completo, meus camaradas, você tem que ver o seguinte, que há um déficit na entrega domiciliar, é reclamação nos bairros adjacentes da cidade como Sousa, é reclamação no centro. Por quê? Quando eu digo Sousa, eu estou falando de São Paulo, estou falando de João Pessoa, estou falando de Cajazeira, eu estou falando na cidade mais distante dos confins. Veja só. E por quê? Porque os cartões chegam atrasados, não tem a carga que se bota por um carteiro. Vamos especificar um carteiro. Não é porque eu sou dessa área, não. Mas a carga que se bota, ela é criminosa. Não dá para ele fazer durante um dia, às vezes ele não faz em 2 dias. E eles querem, porque querem, tirar o máximo do funcionário. Quando você chega a aposentar, você diz para a sua parentela, ei, meu amigo, você me compra um caixão aí e pode me enterrar com o restinho de vida, que eu já não aguento tanta dor, tanto sofrimento. E os massacres psicológicos que existem nos campos de trabalho, que inclusive às vezes é incentivado pela própria chefia, quando um camarada é autêntico e experimentado nos dizeres para dizer da realidade dos fatos, ele manda 2, 3, 4 filhos das trevas dentro do ambiente de trabalho, de caluniar, de difamar, fazer todo mal e todo ódio. E voltando ao caso da greve, a greve é forte por demais, já causou um dano danado e eles não estão nem aí. Volta a enfatizar, é como se fosse aquele programa do Chaves. A direção da empresa, através da tutoria, Presidência da República, Ministério das Comunicações, diz, olha, não vá para a mesa de negociação não, deixa eles aí se danar, não dá nem as caras pra gente e volta a dizer do Chaves, é como se dissesse assim, ignora essa gentalha, eles têm feito isso, eles fazem isso, e desafiam vocês, esse povo que eu já falei aqui, vá nas rádios, vá nas televisões, inclusive os sindicalistas, se eles têm uma mensagem tão original como essa que eu disse para vocês, você disse, por que você acha que você disse uma mensagem tão importante? Porque aqui tem um conteúdo espiritual, amigo, eu não estou mentindo não, eu estou dizendo a verdade que muitas pessoas não se dispõem a dizer, e volta a enfatizar, os ambientes de trabalho, as pessoas não se respeitam, é cada um dizendo insulto com o outro, atrapalhando o serviço do companheiro, e a empresa, os recursos humanos, ela sabe disso, ela tem quem diga, os tutores veem o que é que acontece, acha bom para o motivo maior, a opressão acontecer, e a pessoa se sentir enfraquecido e ceder aos desejos dele, que não é o caso da greve nacional. Volto a enfatizar para você. A maior greve, nós estamos numa greve sem precedentes e a semana que entra nós estamos de pé de novo. Aí vocês dizem no coração de vocês ou com a voz própria, mas aí dentro da empresa só tinha você até segunda-feira, quando segunda-feira veio outro. A maioria ficou tudo de braço cruzado, não veio para a greve com você. Mas eu não posso responder, meus camaradas,
por aqueles que, ao invés de ter os ventos da liberdade mandado pelas narinas de Jesus Nazareno, que a respiração de Cristo é a própria vida sobre todos os terráqueos, eu não posso me meter, dizer alguma coisa, fazer parte da vida particular deles, que ao invés de querer os ventos da liberdade, da luta plausível, do bem comum social, ficar escondido de trás da porta do banheiro. Mas que filosofia é essa? Alguém está de trás da porta do banheiro? E os que se escondem de trás da porta do banheiro não são os covardes que entram os ventos da liberdade enfatizam e quem fica escondido de trás da porta do banheiro, dentro do banheiro tem o quê? Não é carniça, carniça e mau cheiro? Mas que eles querem se acovardar, que se acovardem. O Girolamo e os demais que foram para greve, eles dizem, olha, morrerei hoje e no dia de amanhã os meus descendentes, que alguém, meu amigo, jogará flor em cima do meu funeral, do meu túmulo, e com justiça e razão. A greve continua, nós vamos adiante, nós não tememos a ninguém. Eu, em especial, nós tememos e queremos bem a Jesus Nazareno, príncipe da paz. Ele é que com o seu sopro de vida, Jó 34, versículo 14 e 15, o sopro de vida dele nos dá coragem e nos dá vida. Bom dia, companheiro Girolamo. Por essa e por outras que eu digo dessas gente que tudo provando dentro do Evangelho. Não é dizer, eu ouvi dizer, eu achei parecido, não. Eu estou dizendo a realidade do fato e que não... Girolamo, professor, amigo... Bom dia. Vocês sabem dessa realidade dos fatos, ficando vocês à vontade agora para dizer o que quiser ou o que não quiser, ou fazer perguntas, que eu estou vivo aqui, viu? Bom dia. Companheiro Girolamo, diante desse cenário montado, principalmente em relação à questão da mídia, e nós sabemos muito bem qual o grande interesse da mídia em relação às mobilizações populares. E aí vem a pergunta aqui do ouvinte em relação o que é que as representações, no caso os sindicatos, tem feito para conseguir conscientizar a massa trabalhadora de que é o momento de parar e traçar uma nova estratégia, uma nova roupagem para o movimento sindical nesse momento. Como você disse, não há uma harmonia entre a classe trabalhadora na defesa dos seus direitos. Mas a pergunta do nosso ouvinte é justamente, basicamente essa. O que é que as entidades sindicais têm feito aí para haver essa harmonia na reclamação e reivindicação dos direitos dos trabalhadores nos Correios e Telégrafos? Meu camarada Osnildo, eu podia dizer que, vamos dizer o seguinte, se eu estivesse conversando com o Osnildo Silveira, não tivesse o Kerry, não tivesse o João Antônio, não tivesse o ouvinte que mandou fazer pergunta, é uma conversa particular entre eu e você. Eu dizia, Osnildo, você que fez a pergunta e está perguntando para mim mesmo. É o mesmo que as oposições do Brasil hoje têm feito, alertar, dizer da realidade dos fatos. Eles querem danificar, prejudicar, desmoralizar a classe dos trabalhadores e correios do Brasil todo, quer pagar um salário de miséria, querem tirar o nosso plano de saúde, eles querem privatizar os correios, entregar a qualquer grupo privado aí para simplesmente baixar os salários, pagar uma miséria e dizer na cara dos trabalhadores, como você bem sabe, que vocês são da área do trabalho, olha, é o seguinte, nós temos 800 mil reais para pagar a cada funcionário, que não é o nosso salário de hoje, talvez seja o dobro. Mas ele diz da seguinte maneira, se vocês não quiserem, tem 10 mil pessoas querendo esse salário de vocês. Isso é uma forma antagônica, isso é uma forma opressora. Aí você diz assim, mas só dizer isso? Não, companheiro. A classe dos sindicalistas, dos Correios e Telégrafos, você pensa que o Girolamo só desde de hoje? Você pensa que o doutor lá em João Pessoa, o senhor Tavares, adjunto de Manuel, Carcará, Joelbe, o Tony Sérgio, Adriano, que veio de São Paulo, essa turma toda, todos os dias nós estamos no meio da categoria dizendo, pessoal, vocês se preparem, vamos para a luta, vamos fazer um movimento sólido, porquanto a empresa quer tirar tudo que a gente tem direito. Há 3, 5 anos atrás, meu amigo Osnildo e os demais ouvintes, nós tínhamos, geralmente entre janeiro e fevereiro, nós recebíamos um prêmio, vamos dizer que fosse um prêmio, chamado PLR. O que é PLR? Não tem nada a ver com partido político, não. Eu não milito em política, só faço opinar e com razões lícitas. PLR é participação nos lucros e resultados. A empresa já tirou. Hoje você não vê quase ninguém mais a falar em PLR. A última que eu recebi, há uns 5 anos atrás, foi uma quantia mais ou menos R$2.200. E eu digo todo dia, você já pensou a qualquer momento que nós tivéssemos R$2.200? Dava para fazer uma feira
qualitativa, dava para fazer uma feira muito justa para os dias futuros. Mas só que tem um detalhe, você martela, e você foi muito rico, Osnildo. Eu estava prestando atenção no seu comentário quando você disse da seguinte maneira: as pessoas continuam de braços cruzados, elas estão em estado de inércia. O inimigo, um bandido da pior qualidade, quando eu digo um bandido, é um coletivismo, daqueles que estão no poder, na hegemonia do mundo. Ele chega na sua porta, dá um bufetão, batendo. Você está sabendo que o inimigo está à sua porta. Você não fez nada, você não lutou, você não redargueu a altura, e então você está classificado em quê? Na conjuntura espiritual e eclesiástica. Você está classificado entre o covarde. O covarde, Jesus Nazareno, conjuntura de o Deus eterno, João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. Companheiro, a covardia, a omissão, o estado de inércia, a fraqueza, a debilidade propositada de alguém o classifica como covarde. E entre as categorias, volta a enfatizar, eu digo isso em todo caso, entre as categorias que Jesus Nazareno fez delinear como todo-poderoso, lá em Apocalipse 28, a primeira categoria que ele disse que desce para o inferno são os covardes. Os covardes, ou covarde porque se omitiu, ou covarde por quanto foi antagônico, quebrou a cara do outro, deu pancada, em nome não sei de quem, arrebenta com todo mundo. É o poder terráqueo, que ele, João, chama de um poder maligno. Primeiro João 5,19, parágrafo B, João diz: o mundo todo já é o maligno. E que maligno é esse em especial? O dinheiro que está na mão dos poderosos dá poder a ele, poder terráqueo e maldito. Aí ele oprime as classes trabalhadoras, e o Correio não é diferente. Eu enfatizo para você: nós fazemos tudo bonitinho, convidamos, alertamos, animamos os camaradas para vir para a greve, mas eles não vieram. Aqui hoje o Brasil é só um grupinho só. A maioria está parada. O Correio hoje está com o trâmite postal totalmente interrompido, e a população é que vai perder com isso, porque até eu, Jodó, eu vou dizer um negócio a você: estou com o telefone para chegar, faz 32 dias o telefone não aparece aqui. Então alguma coisa está errada no país, e volto a dizer, a greve é muito forte. Quem disser diferente, aí o Girolamo diz assim: você é um mentiroso. A greve é muito forte, é muito bonita, e nós vamos adiante. Nós temos força e coragem. Essa é a nossa labuta, mais especialmente. Fique você à vontade, vocês todos. Chiquinho, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí. E assim, você está sempre convidado a vir aqui na nossa bancada, fazer parte, sempre nos deixa atualizado dessa questão aí das greves do Correio, tá ok? Muito obrigado pelo seu espaço, até a próxima oportunidade. Apenas uma vírgula. O movimento de esquerda, eu estou até me metendo em política, mas isso aqui é da questão social. O movimento que a gente chama de esquerda, que na verdade não é esquerda, é aquele que luta pelo bem comum do Brasil, deve com tudo. Mas como é que só aqueles que estão no poder das lutas plausíveis, eles não vão conseguir nada sozinhos? Tem que o povão, de uma forma geral, ir para a rua, desde o mendigo, desde o favelado, desde o piringrino, desde o Lázaro, tem que todo mundo, do jeito que está aí, a ordem central que assumiram o poder está dizendo o seguinte: fulano de tal tem o que lá? Um mendigo, um flagelado. Não, ele tem 2 chinelas, mas já está quase acabada a chinela. Vá lá e tira uma chinela e deixa aquele miserável só com uma. Nós queremos ver essa mundiça toda pobre, toda danificada, toda sujeita a nós. Vá lá. Agora, se o camarada não luta, doutor, aí eles vão vir com tudo e vai tirar, inclusive, a outra chinela. Muito bom dia, e que foi na forma atenciosa. É desse jeito mesmo, viu, Chiquinho? O cara deixa você com uma sandália só e ainda acha que você tem muito. Realmente é assim que a gente está vendo. Osnildo, está nos acompanhando aqui Daniela Moreira, mandar um forte abraço aqui para ela. O Zé Antônio de Santos, bom dia, companheiro Kerley Osnildo, excelente programa. Everaldo Lima, lá da cidade de Patos. João Brito, do Cinto Super de Natal. Nossa sempre assídua Vilma Roque, lá de Cururipe de Alagoas, ótimo final de semana. Esperança é ainda o que faz o povo brasileiro lutar contra a corrupção do STF. Eliana Silva, Ademir Moreno, está sempre nos acompanhando. Juliana Torres, Francisco Lins, tem aqui também Edmilson Ribeiro, o doutor Edmilson Ribeiro. Também vamos agendar para ele vir aqui no programa falar sobre a questão da reforma da Previdência, como que anda hoje, com o que a reforma propõe.
Tem a Márcia Ferro, tem o Francisco Lins, já falei, a Mércia, Osnildo. Ela está dizendo, precisamos votar com responsabilidade e não vender o voto, pois tudo que está acontecendo é consequência gerando uma indústria política e secas políticos. Precisamos ler, entender e não dizer por aí o que é religião e política não se discute. Precisamos ter político e não herança políticos. Ela é de Maceió, Alagoas, muito bem. Márcia, excelente comentário, Kerlin. Vai de encontro ao nosso editorial. Eu fico muito feliz em saber que o editorial começa a despertar justamente essas situações. Exatamente. Tem também o Eduardo Fernandes, nos acompanhando lá de Lisboa, né, de Portugal. A gente tem uma participação aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Wilson e Guilherme. Seja bem-vindo. Eu sou participante do programa de Luciano Fernando. Pronto. Eu liguei para lhe agradecer pelo prêmio que você me deu hoje e para agradecer a Chiquinho ele falar para nós pobres e falar sobre a briga. Porque quem tem o salário, tudo bem. E quem não tem, meu filho? Para pagar aluguel e tudo no mantenimento de uma casa. E o presidente, todo dia sai no rádio aumentando as coisas. A pobreza vai ficar fome. Vai ficar pedindo a conta. E nossa energia vai ser cortada. E aluguel, bota na rua. Isso é muito bom para nós, né, meu filho? Mas Jesus é nosso Pai. Ele não desampara ninguém. Obrigado, Chiquinho, por você falar por nós. Você merece nota 100. E obrigado, filho. Estamos à disposição, o programa Espaço Aberto é justamente esse canal de interação com a comunidade. A gente sabe da importância, dona Nené, da sua participação e seja sempre bem-vinda ao programa Espaço Aberto. Linha 2, Kerlin, o nosso companheiro J. Bento. Bom dia, J. Bento. Seja bem-vindo. Bom dia, Osnildo. Bom dia, Kerlin. Bom dia, João Antônio. Bom dia, Luciano Fernando. E bom dia a todos os seus ouvintes. É de lamentar a gente ouvir uma participação nessa qualidade, viu? Porque você veja bem que a fome está campeando. Eu, sábado, estive na rua, Osnildo. Vi um velho lá do sítio comprando 4 mocotó de boi, 4 quilos de tripa, dizendo que o dinheiro só dava para comprar aquilo. Antes dava para comprar 2 quilos de carne, 3. E hoje não dá mais. Você veja bem, a fome está campeando, a gente já está ouvindo gente nas portas pedindo sobra de comer, coisa que nunca mais eu tinha visto. E isso nós estamos presenteando já nas portas. E esse presidente aí, o que ele tira dos pobres, o que ele tira para pagar os deputados e os senadores para votar contra a corrupção dele, a favor, ele tira de nós. Energia subindo, gasolina subindo, tudo quanto o pobre tem direito está se acabando, viu? E eu quero dizer que eles estão catucando Lula de todo jeito, para Lula não ser candidato a presidente, mas eu quero dizer a ele que ainda que Lula não for candidato, Lula vai apoiar e nós vamos votar e se Deus quiser, nós vamos vencer, porque a força de Deus é maior. A dele é grande porque ele tem muito dinheiro, mas a de Deus é maior e a pobreza está com Lula e no ar. Isso é o meu desabafo com esse presidente que está aí acabando com tudo, acabando com a pobreza, todo o direito do pobre, ele está comendo tudo, é ele uma roçadeira. Você veja bem, um pobre vai no mercado, rouba uma lata de leite para dar ao filho, só passa a morrer de apanhar, o povo sai. E esse cara aí leva tudo quanto tem do poder dele e não é reconhecido nada na justiça. Um bom dia para vocês. Bom dia, J. Bento, agradecer pela interação e fazer uma pergunta. Se o senhor vem da zona rural, hoje está na cidade de Souza, na zona urbana, como está esse paralelo, como está esse diálogo entre zona urbana e rural? Como está a zona rural? Há o encantamento do agricultor, da agricultura familiar, em perspectiva de melhores dias, ou
também na zona rural há essa acomodação e essa tristeza no sentimento do trabalhador rural. Aí, acho que caiu a ligação e a gente espera, J. Bento volte a participar para ele responder, Osnildo. Aí a questão aqui, Osnildo, Edmilson, ele diz assim, o homem é um ser eminentemente político. Votar nulo é negar-se politicamente. É uma verdade também, isso aqui do que ele está falando. E aproveitar, J. Bento está de volta? Está de volta, ele vai responder, Osnildo, mandar logo aqui um abraço a Edson, Roberto Harley, Betânia Carneiro e Francisco Lins. E aí? Mas, de volta, J. Bento, seja bem-vindo. Eu não sei se o senhor chegou a escutar. Eu perguntei como está essa perspectiva da zona rural, dos trabalhadores da zona rural, em relação a tudo isso que vem acontecendo no país, porque nós percebemos claramente que na zona urbana há uma acomodação por parte dos trabalhadores e principalmente da sociedade no geral. Olha, mais, Kelly, eu nasci de Telho Curralim, fiz domingo passado, todos lá conversando mais os agricultores lá, a conversa é essa que eu estou dizendo. Lá, a lamentação é uma só, viu? Lá não tem prioridade em nada. É uma coisa de lamentar os agricultores estão passando, viu? Vendo a hora de todo o direito que eles têm e ficar só o Deus dará, como se diz. Isso é o que a gente vê e isso é o que a gente vai estar a par para ouvir, viu? Mas eu tenho fé em Deus, amigo, e antes dele passar essa projetada que ele quer, Lula vai tomar de conta e Lula vai ser, como se diz, o pai da criança, viu? Que ele não vai aceitar esse tipo de safadeza que tem aí nesse Congresso Federal, não. Um bom dia. Concordo plenamente, J. Bento. Mas, além do Lula, nosso editorial hoje, eu acho que nós fomos muito felizes quando eu disse que nós precisamos de outros personagens nessa nossa história. Essa história está muito monótona. Né? Quando se surge um nome tipo Jair Bolsonaro, eu me preocupo. Me preocupo não aí eu fico cobrando o surgimento de novos nomes, mas quando vem surgir um nome, Kelly, surgiu um nome com tanto peso negativo, eu acho que a sociedade tem uma responsabilidade enorme de revelar novos nomes e novos pensamentos. Eu não canso de dizer, em relação à questão da imprensa, nós temos aqui o João Antônio hoje como um jovem promissor em sua carreira, como também nós precisamos na política, Kellen Souza, e você que nos escuta, de revelações. Às vezes você tem um filho em casa, sabe, que é uma pérola preciosa, é uma pedra que precisa ser lapidada, e aí você não desperta Leonardo Alves, que já se encontra aqui, para começar a moldar esse personagem para essa nova história a ser escrita. Nós precisamos realmente, Leonardo Alves, hoje de revelações. As revelações têm que acontecer para que nós tenhamos políticos com representatividade e com responsabilidade. Kellen Souza. Essa questão aí de novas lideranças é importantíssima. Eu converso com muitos eleitores, muitos dizendo que não tem candidato a deputado estadual, não tem candidato a deputado federal, alguns até preferem uma intervenção militar porque acham que é a saída. Ele acha que uma intervenção militar, só quem não vai apanhar é ele, o resto tudo tem que apanhar, tem que bater em tudo, né? É cada coisa. E assim, a questão do Bolsonaro, para mim, do meu ponto de vista, eu já estou convencido. As pessoas que dizem que vão votar com o Bolsonaro é porque não aguentam mais a violência. Como se um presidente, somente o presidente, ele fosse resolver o problema da violência do país todinho, tudo simplesmente está em torno de violência. Leis. Porque é preciso tratar bandido como bandido, cidadão como cidadão. Separou o joio do trigo, tudo se resolve. É aí onde está onde mora o perigo, certo? Porque não é só um presidente criar um conjunto de leis que vai fazer com que tudo volte a ser as mil maravilhas. Infelizmente. Particularmente, fazendo um paralelo, eu acho que a lei de trânsito do Brasil, por exemplo, é uma das mais bonitas do mundo. Uma das mais perfeitas do mundo todo.
é o Código de Trânsito Brasileiro. Mas, em via de regra, funciona bem. Mas na prática, não. Então é isso aí. Não adianta o cara criar um conjunto de leis e só permitir a polícia bater nos bandidos vai resolver alguma coisa? Não resolve. Eu acho que não. Então a gente tem que estudar, tem que analisar, tem que participar das soluções desse país. Você tem que fazer a sua voz ser ouvida. E é como o Francisco Lins, irmão, diz. Espaço aberto, o nome já diz, espaço para o povo se expressar. Falar aquilo que está sentindo. Bom dia a todos que estão na escuta. Bom dia a Francisco Lins, a Betânia Carneiro, lá de Brasília, a Deinha Vieira, Carlos Nem, José Augusto de Alcântara, em Aracaju, o Mário Rocha, lá de Roraima, o Edmilson Ribeiro, ele volta a intervir também e diz: uma população que clama por direitos e igualdade não pode votar em Bolsonaro, é a opinião dele. O Antônio Carlos Bernardo e o José Augusto, ele diz: Bolsonaro, intervenção militar é ideia de insano. Né? Deinha Vieira também aqui acaba de dar o bom dia. É isso aí, Osnildo. O programa Espaço Aberto é uma realização do Sindicato dos Comerciários de Souza e Região. Sindicato dos Comerciários, pronto para lhe atender. Nos momentos mais difíceis, sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. O seu direito respeitado. Um sindicato forte e atuante, ao lado da categoria. Sindicato dos Comerciários, com você e pra você. Faça parte dessa história. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza. Contamos com sede própria, com amplas instalações. A grande conquista dos comerciários, sempre em defesa da categoria, oferecendo diversos convênios nas mais diversas áreas. Rua Sinfrônio Nazaré, ao lado da UFCG, no centro. Telefone 3522-1457. Presidente Kerlen Pereira. Imagine você em uma estrada deserta, precisando chegar em seu destino com horário marcado e, de repente, seu carro para. Você precisa de um socorro e, preocupado, pega o celular e não encontra a área. Tudo é silêncio, você está exposto a assalto, medo e a insegurança. Fica desesperado por conta da falta de amparo e pensa logo na sua família. É assim com o trabalhador que não é sindicalizado, é explorado, humilhado, não sabe dos seus direitos e não tem a quem pedir ajuda, principalmente com as alterações feitas na CLT. O caminho correto é se filiar ao sindicato. Esse sindicato é dos comerciários de Souza. Esse está sempre de portas abertas para o trabalhador no comércio souzense. Lute pelos seus direitos e não passe por vexames. O sindicato é você. Faça parte dessa história de lutas e conquistas. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza, a verdadeira casa do trabalhador. Rua Sinfrônio Nazaré, número 46, Centro de Souza. Telefone 3522-1457. Trabalhador forte é trabalhador sindicalizado. Kerlen Pereira de Souza, presidente. Na cidade de Souza são 7h15. Você está acompanhando o programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Os telefones estão liberados para a participação do ouvinte, que pode
reclamar, criticar, tirar dúvidas, dar sugestões. O da Claro é o 99194-9044. E o da Vivo é o 981420229. Olha só, pessoal, a reforma trabalhista foi aprovada e com ela os seus direitos estão em xeque. Nesse momento, é preciso unir força para fortalecer sua luta pela manutenção de seus direitos. O seu sindicato é o único instrumento de união e fortalecimento para impedir que os seus direitos sejam diminuídos e o seu trabalho seja precarizado. Trabalhador forte é trabalhador sindicalizado. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza e Região. Faça parte dessa história de lutas e conquistas na defesa dos direitos dos trabalhadores. Afinal, o sindicato é você. O Sintrax está situado na rua Sinfrônio Nazaré 46, no centro, ao lado da UFCG. O telefone é o 3522-1457. Juntos somos mais fortes e nenhum direito a menos. O trabalhador sindicalizado, ele tem descontos em alguns convênios, como, por exemplo, a Autoescola São Cristóvão. E para você tirar a sua habilitação, renovar, fazer adição ou mudança de categoria, você tem 15% de desconto nos serviços da autoescola. Tem também na Unopar. A Unopar, Universidade Norte do Paraná, vários cursos aqui na cidade de Souza. Você tem o vestibular gratuito e tem 10% de desconto na mensalidade e tem também desconto na sua matrícula. Dr. Domingos Sávio, ultrassonografia, também dá a você, comerciário sindicalizado, 15% de desconto nos exames radiológicos. E, por último, também mandar um forte abraço para Raimundo Estrela Ramalho, que é psicólogo, parapsicólogo com experiência na área de parafilia e terapeuta de casal e individual. Trabalha com orientação, aconselhamento, exteriorização, nos conflitos das relações conjugais diversas, seja sexual, familiar, financeira, com crises e incertezas tanto no namoro, noivado, casamento, entre outros assuntos. Raimundo Estrela Ramalho fica situado na rua Ana Cartacho Nóbrega, no bairro Raquel Gadelha. Tem o telefone e o WhatsApp do TIM, é o 996499820. Entre muitos outros, Osnildo, laboratórios, dentistas, que posteriormente a gente vai trazendo um a um aqui. Mas você já pensou em adotar a prática de vida saudável? Exercícios físicos e uma boa alimentação são fundamentais quando o assunto é saúde e bem-estar. De segunda a sexta, você conta com SN Saladas. Cardápio sempre variado, comida de qualidade, fresquinha e super deliciosa. Arroz integral, macarrão de abobrinha, frango, peixe, verduras, molho e fruta de sobremesa. Você fala com Socorro Gonzaga e encomenda com antecedência pelo WhatsApp 99951 1518 99951 1518. SN Salada fica bem próximo à Prefeitura de Souza, acima da loja Glamour. São 7h19. Você tem abraços aí? Quero mandar um abraço para Aldemir Moreno, para Paulina Alencar, seu Oswaldo e Aparecido lá no bairro de Angelim. O nosso ouvinte de carteirinha, Tico Carroceiro, filho do saudoso João Pequeno. Mandar um abraço também todo especial para o nosso seu fã, Ronaldo Figueiredo. Tá sempre nos escutando. E dizer que já estamos aqui com a presença de Leonardo Alves, ativista cultural, radialista, multiplicador da cultura em nossa região. Daqui a pouco iremos bater um papo aberto no programa Espaço Aberto com a classe da cultura da nossa região. Exatamente. Vamos já conversar com o Leonardo Alves sobre o projeto aqui na cidade de Souza, o Festival. Mas a gente está com a participação, Raimundo Abrantes. Bom dia, Raimundo. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, companheiro Kelly. Bom dia, companheiro Osnildo Silveira. Nossos amados companheiros trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Souza e região. Eu ouvi atentamente o programa Espaço Aberto e o companheiro Gelorando
na sua intervenção, foi muito feliz. Isso ainda prova de uma falta de organização da categoria. Quando essas greves elas se mantêm assim extensas, é porque o trabalhador não está organizado. Tenho pena disso, porque nós, trabalhadores, quem é que não sabe das nossas duras penas em conquistar os nossos direitos, de 85 a 95, havia mobilização em todos os sentidos, os trabalhadores na rua, o partido político na rua, que era o PT, trazia a voz ativa para o trabalhador em busca das suas conquistas. E hoje a gente vê isso desabando, os trabalhadores acomodados, a gente vê os sindicatos também parados, praticamente sem fazer nada, e isso nós queremos colocar, dizer aos trabalhadores e trabalhadoras, que o sindicato não foi criado através de mesa de bar, não. Foi criado a duras penas. O sindicato de 85, 85, 95, não existia praticamente sindicato. Nós conquistamos através do sangue de Margarida Maria Alves, ainda me lembra hoje ainda, porque ela lutava nos canaviais da Paraíba para que fossem assinadas as carteiras dos trabalhadores. O que foi que aconteceu? Mataram Margarida Maria Alves, sindicalista. E isso é sangue derramado. Nós tivemos também o companheiro Chico Mendes, isso me traz à memória, companheiros. Morreu também através da luta, das conquistas para nós, trabalhadores. Padre Samuel, o Padre Ismael, lá em Rondônia, a Freira Doris, todos foram pessoas que estiveram no campo da luta e da batalha para deixar para nós esse legado. Será que nós agora vamos deixar isso cair no anonimato, companheiros? Não. Eu espero que a classe trabalhadora, de um modo geral, ela venha se sentir, hoje, como está sentindo prejudicada pelos senadores e deputados que colocaram lá, mas ainda tem um pouquinho de esperança. É esse sangue derramado que foi de 85 a 95, e vamos botar isso para frente, companheiros. Vamos começar a exigir dos patrões, dos empregadores, a nossa liberdade também, que nós, trabalhadores, somos a força maior da produção desse país. É isso, companheiro, que eu vejo, é o comodismo, viu, da classe trabalhadora. Muito obrigado, companheiro, é isso aí. Bom dia, Raimundo, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. É realmente essa voz, companheiro, que nós ficamos muito encantados em escutar. Quando a gente percebe que as pessoas levam, a gente já tem alguns comentários aqui abusivos no nosso Facebook, algo que a gente despreza, até porque o respeito é algo construído ao longo da nossa caminhada, e dizer a você que é muito bom saber que a voz do trabalhador está sempre atuante, tipo a sua, que vem da militância de base, que sabe da importância da voz ativa dos trabalhadores em todo esse processo que acontece hoje no país, e dizemos que nos sentimos muito felizes por sermos resistentes a todo esse processo de desmonte à classe trabalhadora e à sociedade brasileira. Quando eu disse hoje no nosso editorial que havia necessidade de revelações no cenário político, é porque há realmente essa necessidade. Nós não podemos nos apegar a políticos e a nomes que surgem como se fossem os salvadores da pátria e não apresentam nenhum projeto, nenhuma proposta para esse país. Dizer a você que estamos muito felizes com sua participação e agradecer. E desde já, o espaço estará sempre aberto para você e para todos os trabalhadores. Ok, companheiro. Eu fico feliz porque o seu edital de hoje traz essa riqueza. E foi em cima disso aí. E dizer também que eu fiquei feliz em dizer que a CUT vai se manifestar agora. Eu acho que está tarde. Era para ter se manifestado antes dessa lei ser votada. Porque ela vai entrar em vigor, a lei trabalhista, agora em 11 de novembro. Mas tudo bem. Nada é tarde, com certeza. Vamos esperar que essa CUT ela venha com mais presteza, com mais fortaleza, para nos dar esse recurso de detalhe, para que nós possamos ser mais aquele cara batalhador e exigir nossos direitos e recebendo nossos valores. É isso que eu espero. Companheiros velhos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Raimundo, pela sua participação. Vamos começar aqui a fala com o Leonardo Alves, mas só trazer aqui. O Francisco Lins Irmãos, ele traz o provérbio. Quando se multiplica o provérbio 29:2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra.
Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. E aí, completa aqui, o Francisco Lins, ele diz, o povo está gemendo com esse governo que aí está. Né? O Sérgio Guedes, um abraço para o Sintra Doces do Rio Grande do Norte. Natal está com vocês. Tem também o Antônio Carlos, ele está dizendo, eu não sei vocês, mas o sindicato daqui de Fortaleza, sindicato dos metalúrgicos, só Jesus na causa. Não faz nada por aqui, o nosso salário ainda não saiu ao aumento. Né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para Nilza Fernandes, Paulo Júnior, lá da cidade do Iguatu, que está aqui conosco. Eu queria responder aqui ao Antônio Carlos Bernardo. A gente não conhece o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de Fortaleza, mas eu acompanho um grupo que tem muitos trabalhadores dos metalúrgicos de Fortaleza. E eles, essa semana agora, acho que foi quinta ou foi sexta-feira, eles estavam fazendo uma paralisação em frente lá a uma das empresas. E às vezes, Antônio, o que o sindicato não consegue, Leonardo, é sozinho fazer uma paralisação grande, um trabalho maior para conseguir levar os trabalhadores para fazer parte das campanhas de negociação. E às vezes é isso que falta. O sindicato às vezes não quer dar o braço a torcer pelo que o patrão oferece. Às vezes o patrão está oferecendo bem abaixo do que eles acham que o trabalhador merece e por isso não fecha logo. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas acontece muito isso também às vezes aqui na cidade de Souza. Vamos lá. Souza. São 7 horas e 27 minutos. A gente está aqui com o Leonardo Alves, que traz aqui para a gente a programação do 4º Festisauro na cidade de Souza. Não é isso, Leonardo? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Eu já estou com a camisa do terceiro aqui. Já veio, né? Bom dia a você, a Kelly, bom dia aos Nildo, bom dia aos ouvintes do programa Espaço Aberto. Parabenizar aí ao programa que vocês conduzem muito bem aqui pela manhã na Rádio Souzense FM. Estamos à disposição aqui de vocês para algo mais que vocês queiram perguntar sobre este evento. É o 4º Festival de Cinema daqui da cidade de Souza. A programação ainda não está pronta porque nós ainda estamos na análise da curadoria dos filmes que foram inscritos. Tivemos um grande número de filmes inscritos de todas as regiões e estados brasileiros, como também das cidades aqui do Sertão e da Paraíba, e estamos nesse processo de curadoria. Acredito que até a próxima dia 7, ou antes mesmo disso, estaremos divulgando a relação dos filmes selecionados, para daí começarmos a trabalhar realmente como será montada a programação. Algumas coisas já confirmadas, algumas oficinas já confirmadas, enfim, estamos trabalhando aí nos bastidores, mas a programação mesmo nós só teremos quando realmente sair toda essa relação dos filmes, quando a curadoria nos repassar todos os filmes selecionados para o evento. Quebrando o protocolo, tem algum poema aí em mente para a gente iniciar essa apresentação? Poema, eu não sou poeta, né? Sou admirador da poesia, mas eu não sou poeta. É para esse momento que nós estamos vivendo nessa conjuntura política aí do país. Tem algum texto, alguma frase cultural de um grande escritor que possa refletir nesse momento? Olha, eu diria que nós estamos vivendo um momento de que está mexendo com todas com todos os segmentos sociais, né? Desde os culturais, os trabalhadores, enfim. É um momento bastante difícil de que o país vem passando, seguido aos acontecimentos que ocorreram e que vem ocorrendo no Congresso Brasileiro, na Justiça Brasileira, enfim, que tem deixado a sociedade, de certa forma, um pouco dividida, desnorteada e desacreditada. E, em virtude disso, você percebe, Osnildo, tem se caminhado muito, né? Acredito que a classe dominante, o empresariado brasileiro, que também contribuiu para que esse governo estivesse aí e contribui para que esse governo esteja aí para aprovar justamente aquelas reformas a qual você está percebendo, a qual vocês estão discutindo aqui. Mas de imediato, assim, eu não tenho nenhuma frase de efeito que possa a gente, eu diria, refletir esse momento. Mas eu acho que é por aí. Nós vivemos um momento bastante conturbado, não só na política nacional, mas como também na política mundial.
E, de sorte, aqui no Brasil, a gente vê uma alavancada. Eu sempre digo, quando falo dessa questão do Brasil, desde o impeachment da presidente, a retomada aí o golpe, da forma como foi feita, a falta de ética do atual presidente ao assumir a presidência da República, de que tudo isso foi e é patrocinada pelo patinho feio que ficou lá na Avenida Paulista. Muito bem. O patinho feio do tio Patinhas, né? A gente ganhou um patinho feio, infelizmente, nas nossas estruturas. Me considero contemplado com a parte do patinho feio. Kerlin Souza. Não, certeza, viu? Essa do patinho feio aqui vai entrar para a história. Foi um dos charjões agora do programa. Leonardo, agora vamos falar do Festisal. Você disse que está no processo de organização, você está gerindo... Da curadoria dos filmes. Curadoria, da pré-produção ainda do festival. Né? Certo, mas aí qual é a proposta do festival para a sociedade? Olha, veja só, desde o primeiro ano que nós começamos, no nosso primeiro ano, quem foi homenageado aqui em Souza foi o cineasta Vladimir Carvalho. Né? Vladimir, que é conhecido nacionalmente, mora na verdade em Brasília, e veio para cá receber da gente essa homenagem, foi inclusive homenageado pela Câmara Municipal de Souza. Ele foi o primeiro cineasta brasileiro, digamos assim, a apontar uma câmera para o interior da Paraíba e para Souza, né? Através do filme País de São Saruê, que é um documentário, inclusive, bastante elogiado, feito nos anos 70, 60. Aliás, nos anos 60, o Antônio Marisa era prefeito na época. E vocês falavam de ditadura aqui, esse documentário de Vladimir Carvalho passou anos interditado pela ditadura militar, que ele não poderia ser exibido. Talvez você conseguia a liberação da exibição dele no finalzinho dos anos 70, quando a ditadura estava mais branda ali, já caminhando para o processo de redemocratização, foi que ele começou a circular nos festivais. Ele foi exibido apenas no festival de Brasília, que aconteceu agora em 50º, se eu não me engano. Ele foi exibido na época. Assim que foi exibido, a ditadura já pegou em cima, porque ele faz uma crítica social muito, muito forte, né? Tem personagens importantes de Souza, como coronelismo, coronelismo, tem Zé Gadelha, tem o Antônio Mariz muito jovem, prefeito. Então, o festival ele tem esse viés muito de fomentar o audiovisual, a produção cinematográfica aqui no interior do estado, dando destaque a essas obras que são produzidas aqui por pessoas, realizadores daqui, que tratem de questões referentes à nossa região, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, que nós também exibimos filmes de todo o Brasil. Né? Você tem hoje, nós temos filmes aí de todas as regiões do estado, de vários formatos e modelos, de vários temas. A gente consegue construir hoje uma amostra do festival para discutir qualquer tema que você queira, devido à diversidade de filmes que são enviados. Então, tem esse viés, né, de fomentar o audiovisual e de divulgar essas produções sertanejas. Nós temos uma amostra específica sertão, uma amostra Paraíba e uma nacional. Tem um tema específico, você percebe? Veja só, o que é que nós fazemos? Cada amostra ela tem um nome. E esse nome, e aí o foco do Festisal, por que Festisal? Né? Qual o principal, eu diria, origem? Eu diria, qual o principal objeto turístico e cultural do sertão da Paraíba, né? Do sertão interior? É o dinossauro, né? É o Vale dos Dinossauros. E na nossa nós temos 3 mostras, cada mostra tem um nome que traz referência ao vale. Mostra Passagem das Pedras, mostra Rio do Peixe, né, que é de curta-metragem sertanejo, Rastro do Boi da Ema, de curta-metragem paraibano, que é toda alusão às questões referentes ao Vale dos Dinossauros. Então tem esse viés de divulgação desse monumento turístico e cultural e de pesquisa, que é o Vale dos Dinossauros. Tem as oficinas que tem esse objetivo desse fomento mais local, de estar dando a formação aos novos, a quem está surgindo aí no audiovisual, e principalmente educativa. Né? Nós levamos muito as oficinas para as escolas e o nosso público é muito formado por estudantes. Então nós trazemos os estudantes para dentro da sala para discutir filme, para discutir cinema, para que eles possam ter uma interação até com outros realizadores que geralmente passam por aqui, vêm por aqui, né? Enfim, então o festival tem se norteado por isso, né? Nós já tivemos, além de Vladimir Carvalho, que foi homenageado,
Na terceira edição, nós tivemos aqui a presença, na segunda edição, tivemos a presença de uma atriz paraibana, que é a Zezita Matos, que teve recentemente na novela Velho Chico, né? Ela era a mãe infelizmente, do ator que acabou falecendo. Ela era mãe da novela, né? Ela era mãe lá na novela, não lembro o nome dela, da personagem lá na novela. Ela fazia o papel da mãe do ator que acabou tragicamente falecendo lá no Rio. E a Zezita tem um repertório de filmes, inclusive a semana passada passou Reza a Lenda. Não sei se vocês viram, ela é a senhora que foi morta dentro da igreja. Chegaram, agrediram ela e depois tocaram fogo na igreja com ela dentro. Né? Zezita Matos é aquela figura ali, personagem, além de outro paraibano participar do filme. Então o festival tem esse viés, sabe, de interagir com a sociedade, com os estudantes, trazendo para a sala de cinema, trazendo formação e fazendo esse contato com... Tem dois pontos que me chamaram muita atenção e fico muito, assim, me surpreendeu, essa questão do laboratório está sendo montado, essa questão dessas oficinas, Leonardo. Exato. É uma forma, algo que eu vi, que hoje eu deixei muito claro no nosso editorial, é a necessidade de surgirem, e aí vocês estão de parabéns com a questão do festival, porque é revelar, sabe, novos atores, novos agentes culturais que é muito importante. Você, Laercinho, Geraldo Bernardo, aqui na nossa região, seguram Valber Matos, muito bem lembrado, que impunham essa bandeira, e a gente Augusto Ferraz, grande Augusto Ferraz, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da Fundação de Cultura, o Felipe Teodoro, que é um desses jovens que surgiu aí e vem fazendo... O Rock in Rio do Peixe vai acontecer no mesmo período do festival, vai ser bem legal. O pessoal vai assistir filme cedo, depois vai pro Rock in Rio do Peixe. E começa a programação um pouquinho mais tarde, de 11 horas. E o que eu acho mais interessante é o nome, a criatividade. Festisauro e Rock in Rio do Peixe. Né? Rock in Rio já teve lá no Rio de Janeiro, agora tem um Rio de Souza, né? Muito interessante. Ô, Leonardo, a questão também que eu ia perguntar aos Osnildo, aliás, ia perguntar a você com esse tema de Osnildo. Me lembro que há muito tempo atrás tinha um grupo de teatro Oficina, que era do Augusto Ferraz, tinha o Valber Matos também, assisti uma peça, A Saga do Corvo, com ele. Foi a primeira peça de teatro que eu assisti. E eu percebi. O espetáculo, isso, eu percebi que era assim. Parecia ser o começo do teatro na cidade de Souza. Como que anda hoje esse lado cultural, tanto para a produção de filmes como de teatro aqui? Olha, veja só, na verdade, o teatro aqui é muito... Augusto conta isso muito bem no álbum que ele fez, né? Chico Cardoso é um dos grandes, assim, promissor do teatro. Muita gente fez teatro com o Chico, né? E, na verdade, o que a gente percebe, houve num período que a gente tem muita dificuldade, os grupos tinham muita dificuldade, é interessante isso, e muita dificuldade de produzir, tinha muitos grupos produzindo. Né? Depois, digamos... Também a questão da censura, né? Da censura, e dos últimos 16 anos em diante, quando o governo federal começou a dizer, não, o recurso do Ministério da Cultura, a gente vai começar a lançar editais para que outras pessoas em outras regiões do país comecem a ter acesso a esse recurso que era muito via lei de patrocínio, né? E isso deu realmente uma injeção e houve um número de produções muito grande. Mas recentemente, devido a essa própria situação do país, né, de falta de recursos, se deu uma diminuída na produção cultural. Mas Souza tem um centro cultural que, de certa forma, tem sido um suporte ali para os artistas locais também, né, e para as produções locais. Mas com relação ao teatro, nós vimos um pouco de uma retração na produção teatral, não só em Souza, mas também em todo o estado da Paraíba. De outra sorte, aí vem também o audiovisual, que tem ocupado bem esse espaço. Você vê que praticamente todo ano nós temos um filme sendo produzido em Souza. No festival nós teremos provavelmente um filme produzido em Souza, que é o Nino, e já tem um Nino, que foi feito o ano passado. E já tem um filme... Que é o enredo do... É de Marcelo Paz de Carvalho, eu não conheço ainda bem o filme. Realmente isso foi escrito agora. E tem um filme de Maicon Carvalho que vai ser produzido, interessante. No período do festival eles já estão filmando, fazendo um outro curta-metragem. O filme que ele fez até uma campanha nas redes sociais, enfim, e conseguiu arrecadar recursos para o filme. Então, estão sempre produzindo. Agora nós tivemos uma queda realmente significativa na produção,
tanto de cinema como de teatro nos últimos anos, mas a gente percebe que, de certa forma, está sempre surgindo uma galera nova fazendo, porque nós temos, na verdade, nós temos, na verdade, a política de cultura com o Centro Cultural, a Fundação, de qualquer forma, agindo ali de uma forma ou de outra, tem feito com que alguns novos grupos e algumas novas pessoas lancem mão e comecem a produzir também. Não, realmente, agora, a gente acompanha a TV, é claro que nesses últimos 12 meses eu tenho evitado... Televisão, não, né? a rede... Alguns canais, né? O partido aí Partido golpista. Entendeu? E aí Partido da imprensa golpista. Isso. Né? E aí eu tenho percebido, Leonardo, que a nível mundial tem se multiplicado, tem se tornado uma febre a questão das séries. Isso, as séries. E aqui no Brasil, eu venho acompanhando, assim, tem alguns canais por TV de assinatura que a gente percebe que o cinema brasileiro tem se fortalecido nesses últimos anos e tem lançado inúmeros filmes, sabe? E com a qualidade visual muito boa. Verdade. Porque se criou nos anos 80, ali, nos anos 80, no final dos anos 70, em virtude da ditadura militar. Você vê que a gente sempre volta para a ditadura militar, né? O quanto ela prejudicou esse país. Mas, então, você, como o filme de Vladimir que poderia ser exibido, então se criou uma política muito de cinema que a gente chamou de chachadas, porno-chachadas. O cinema brasileiro ainda e foi durante muito tempo, taxado como um cinema de apenas cenas sexuais, de nudismo, de sexo. Mas era uma forma de chamar a atenção e despertar, né? Também porque você não poderia também produzir de outra forma. Você não poderia fazer um filme, sei lá, tem filme, a Lava Jato, um filme que foi feito recentemente, mas você poderia fazer um filme criticando a ditadura militar, você tinha um pouco, não tinha praticamente nenhuma liberdade de expressão, né? Mas, na verdade, do cinema da retomada aí dos anos 90 em diante, anos 80, né, e você percebe com novos cineastas, você tem Pernambuco, que é um grande hoje patrocinador do cinema brasileiro, inclusive brigando ali com espaços como o Rio de Janeiro, muitos cineastas pernambucanos têm uma linguagem cinematográfica bastante interessante do cinema brasileiro. Eu diria a você que hoje o problema, nós não temos problema de produção do cinema brasileiro. Em média, 150 filmes de longa-metragem são produzidos. Por ano? Por ano. Nós temos problemas de distribuição. 150 filmes? Por ano. A média é essa. E nós temos problemas de distribuição. Aí a distribuição, nós temos problemas, que a distribuição desde que para a TV, né, e também para as salas de cinema. Muito embora que teve uma discussão do Centro Cultural Semana, eu até diria, as salas de cinema hoje nem todo mundo tem acesso, né? As salas de cinema hoje estão no shopping. Todo mundo tem acesso a pagar 16, 20 reais num filme. Mas mesmo nessas salas de cinema, foi preciso o governo brasileiro, inclusive editou uma lei para 30% da programação das salas de cinema ser filmes nacionais. Mas mesmo assim tem encontrado muita resistência, os horários que tem colocado têm sido diferenciados. Às vezes um filme norte-americano chega aqui, passa um mês, 3 meses. Um filme brasileiro passa uma semana. Agora, as produções também são absurdas, né? Astronômicas em termos de finanças. Né? Enquanto uma produção brasileira... Tem fomento do governo também, mas isso é também o pacote, né? Por exemplo, o camarada quer comprar um filme saiu aí o Batman, né? Aí as produtoras brasileiras querem comprar o Batman para exibir no cinema brasileiro. Mas só que para comprar o Batman, por trás a indústria norte-americana, que existe lá uma indústria do cinema, ela diz, olha, vou te vender o Batman, mas como contrapartida, tu vai ter que levar esses besteiros aqui. Aí dá uma cartela, né? Você compra o Batman para exibir no cinema brasileiro, mas você tem que ser obrigado a exibir uma cartela de filmes ruins. Assim acontece também com a TV. Você vê que muitas vezes a tela quente exibe um filme mais ou menos bom, de fora, né? Mas durante muito tempo exibe cada porcaria que dá dó, né? Que dói. Mas, de certa forma, como você disse, o cinema tem... Aí tem os outros viés. A TV por assinatura, ela tem aberto o canal. A criação de muitos canais de televisão. E tem a questão das séries, porque eles são obrigados a exibir uma totalidade de séries brasileiras. E tem se destacado muito na produção de séries, realmente. Tem muitas séries sendo produzidas especificamente para canais de televisão. Agora, recentemente, por exemplo, lá em Aparecida, ele fez um filme
Esse é um filme de animação que foi produzido por aluno através de desenho. Você filma e faz o 3D e dá movimento àqueles desenhos, né? A gente chama de animação. E esse filme dele tem circulado em todos os festivais nacionais de cinema, tem sido selecionado, que é uma história na Caatinga, de duas crianças, que fala do bioma Caatinga, né? De uma criança que vem da cidade, conhecer o sertão, e aí tem várias aventuras na Caatinga. É um filme de até 10 minutos, mas muito bonito. E até uma TV entrou em contato com ele para exibir o filme, né? E chegou até a dizer, olha, se fosse uma série, a gente ia contratar como uma série de TV para ficar sendo exibido, assim, tivesse vários outros capítulos desse filme na série. Então, de certa forma, eu diria que com esse... A gente fala que a imprensa, a mídia, ela retrai, mas ela também se abre muito com o número de canais. Isso tem criado muitos veículos de comunicação, tem gerado muitas demandas de produção na área de cinema, e principalmente na área de audiovisual, seja séries, seja curtas-metragens, enfim. Tem aberto a janela para a produção de filme de curta-metragem. O Festival Saulo é um festival competitivo de curtas-metragens, de filmes até 20 minutos. A gente exibe longa também, mas geralmente convidados. Mas tem se aberto muitas janelas e os festivais têm sido importantes nisso. As datas e local que acontecerão no Festival? O festival vai acontecer de 26, as exibições, 26 a 28 de outubro, né? E será na UFCG aqui do centro, né? Com os horários nós vamos divulgar, mas terá exibições de filmes à tarde, à noite e também um dia pela manhã. No caso, de 26 a 28 de outubro. 26 a 28 de outubro. O homenageado desse ano do festival é o cineasta Laecinho, aqui da cidade de Aparecida. Parabéns aí pela iniciativa. Será o homenageado do festival, pela importância dele para o audiovisual aqui também. Foi um dos pioneiros a introduzir o audiovisual aqui no sertão. Uma excelente escolha, ao qual a gente manda um forte abraço ao companheiro Laércio Filho, da cidade de Aparecida, que representa muito bem esse torrão sertanejo aqui da nossa região, junto com toda essa rapaziada que expressa muito bem a cultura da nossa região. Você tem uma ideia, Osnildo, o pessoal fala como é importante, às vezes as pessoas não acham, um movimento cultural. Eu vou citar a tu um exemplo de como nós fomos importantes num acontecimento aqui em Souza. Você lembra da polêmica toda ali envolvendo a escola comercial, né? Escola comercial tem aquele problema, uma família que durante muito tempo explorou no bom sentido, comercialmente, a escola comercial, e parte dessa família entrou com a ação de uso capião do prédio. Porque não é interessante, Souza, porque não tinha nenhuma escritura, realmente o Estado não tinha uma escritura no cartório dizendo que, pelo menos que o cartório daqui informou, né? Não tinha escritura dizendo que era do Estado. É como se o terreno ali não pertencesse a ninguém. E estava nesse processo bem encaminhado já. A Procuradoria do Estado havia apresentado uma defesa muito capenga, procurador na época. E aí tinha sido nomeado um novo procurador. E aí nós começamos a fazer um movimento, não sei se não lembro, muita gente participou. Me recordo muito bem. Do abraço ao... Participamos desse... Você participou, né, do abraço ao prédio, fizemos um abraço tudo, e aí fomos atrás de documentos. E o seu Toninho, seu Toninho foi ex-diretor lá da escola, que é tio de César Nobre, tio de Toninho, né? Ele nos forneceu uma documentação fabulosa, que era uma documentação em que comprovava um termo de cessação de uso do Estado, dando a família para explorar o serviço na escola. Aí, com base nisso, o juiz julgou procedente, o Tribunal de Justiça julgou procedente. Mas se não fosse um movimento cultural naquele tempo, naquele momento, né, eu até disse isso ao prefeito Fábio Taironi, se não fosse um movimento cultural naquele momento, a prefeitura hoje não estaria com a posse daquele prédio. Né, que o Estado passou para a prefeitura. Muito bem lembrado. A prefeitura está aí no processo, acredito que a partir do próximo ano, de reforma e de construção de um equipamento cultural ali naquele prédio da escola comercial. Você trouxe uma informação muito boa. E foi importante o movimento cultural naquele momento. Você trouxe uma informação muito boa, porque é justamente isso que é o nosso objetivo do programa Espaço Aberto. É que a sociedade e as pessoas tomem conhecimento das ações que são feitas por entidades, tipo sindicatos comerciários, como Kerlin Souza. Porque daqui a pouco, Asnildo, vem o discurso do camarada inaugurou, foi fulano de tal que conseguiu. Isso, perfeitamente. Isso vai ter, perfeitamente, né? Mas tem que ser reverenciado justamente aquelas pessoas que têm coragem de dar o seu grito, sabe? Ou o seu apoio. Muitas vezes
a gente trabalha muito na parte do anonimato. Eu às vezes, Kerlin me cobra que eu tenho que estar mais presente nas ações que a gente incentiva a essa cidade. E eu concordo com ele plenamente, porque nós estamos no evento, mas muitas vezes a presença é faltosa e isso faz com que a sociedade não tome conhecimento. E tem que haver, por parte da sociedade, conhecimento de tudo isso que você está falando. O abraço que foi dado, a mobilização. E a mobilização que foi Eu fui, feita. Inclusive, esculhambado numa emissora de rádio, eu estava na emissora, quando o proprietário ligou, me detonou aí o César Nobre, ficou bravo porque a gente estava mexendo com um prédio ali de 2 milhões de reais no mínimo para a família, né? Quanto? Uns 2 milhões. E aí alguém estava querendo se apropriar. E aí isso foi extremamente importante. Tem outra coisa importante também, por exemplo, o governador Ricardo Coutinho assinou ontem, sexta-feira, lá no Espaço Cultural com a Fundação Banco do Brasil, um convênio para a instalação do Prima, né? Que é um projeto que o governo tem em todo o estado, só Souza que não tinha ainda, de ensino através da música, que é inspirado, o pessoal fala mal da Venezuela, né? Esse projeto do governo do estado da Paraíba foi inspirado num projeto que tem na Venezuela, de ensino de artes através da música. E a Paraíba, na época, Chico César era secretário, viu esse programa e trouxe para a Paraíba e conversou com o governador, e a Secretaria de Educação é quem está ali, junto com a Secretaria de Cultura, coordenando esse projeto. E em 2013, desde a época Chico César, a gente vinha conversando com isso sobre ele. E lá, quando teve aqui o atual secretário, em 2013, a gente reforçou esse diálogo com ele. A secretaria conseguiu um recurso junto com a Fundação Banco do Brasil, e aí vão instalar o Prima. Priori, a gente pensava da instalação na escola, no IFPB, em virtude da segurança, porque são instrumentos que são comprados caros, até piano vem, são muitos instrumentos. Esses 200 mil reais é só de instrumentos, só para você ter uma ideia, para montar a orquestra. Mas a informação que parece que vai ser instalado na escola Celso Maris, porque o Prima tem que ser instalado em bairros de situação de risco. Ele não pode ser instalado no centro da cidade, em bairros nobres, tem que ser levado para a periferia da cidade, e é para alunos de escolas públicas. Um programa extremamente importante que vai ser instalado em Souza. Essa questão de a escola ser do estado ou do município não importa, tem que ser uma escola... tem que ser uma escola pública e geralmente eles instalam na escola do estado, porque onde tem mais segurança, mais condições de ser instalado o Prima, é onde eles colocam. Olha, Leonardo falou aí que é um projeto que idealizaram lá na Venezuela, que o Chico César, daqui da cidade de Catolé do Rocha, vizinho, era secretário, era ministro da Cultura. Secretário do Estado. Era secretário do Estado da Cultura, e aí ele trouxe essa ideia. O Chico César, na verdade, ele é um patrimônio do Brasil. É verdade. Ele é catoléense aqui, mas ele é patrimônio Inclusive, do Brasil. Tem um filme de Catolé que foi inscrito no festival, chamado Praça de Guerra, que é um filme que eu já vi. Esse filme, ele conta a história de pessoas da época que lutaram contra o regime militar lá em Catolé do Rocha. Eu me lembrei de Expedito Figueiredo no filme. Lembrei de Expedito Figueiredo. Eu acho que Expedito Figueiredo fazia parte do grupo lá. Eu acho que Expedito foi perseguido pela ditadura militar, né? Essa resistência é muito bela para a nossa história. Né? E aí os caras falam de tudo do que eles prepararam. Sei lá, eles prepararam na que chamava atentado, né? Ao banco, alguma coisa assim, e eles subiram para a serra, foram se esconder. Então, é um filme, inclusive, muito premiado, já foi bastante premiado esse filme, Praça de Guerra, lá de Catolé do Rocha. E assim, o que Leonardo começou a falar e trazer é porque, Elsnildo, eu já tinha escutado essa questão desse Prima através das emissoras de rádio aqui, e a única coisa que parece ser é que é o governo que está trazendo, é que fulano realmente está buscando. Então, claro que tem as pessoas que vão desengavetar, tirar do papel esse trabalho aí, realmente é o que o político tem que fazer. O que as políticas públicas têm é justamente que ir atrás, buscar, mostrar, e lógico, ele está lá, o governador, os deputados, o prefeito, ele foi eleito justamente para isso, para desengavetar essas ideias aí. A escola comercial, nós pegamos ela, assim, lógico, o procurador na época fez uma belíssima defesa, entregamos ao Estado. Agora o Estado é quem tem o poder de fazer a reforma, devolver o bem à sociedade, né? E eu acredito que vai fazer. Souza, agradecer aqui ao Leonardo Alves, ativista cultural, radialista, um grande colaborador e convidar, né? Eu gostaria, nesse momento, de convidar a todos para participarem do festival,
aí de 26 a 28 de outubro, então praticamente um mês. Daqui para lá, quem sabe a gente volta aqui também para reforçar o convite, mandar a programação aqui para vocês, para que possam... É importante participar e ir até o festival, porque você vai ver filmes que você não vai ver em outro lugar. Você vai ver filmes que você não vai ver em outro lugar e uma diversidade imensa aí de realizadores, inclusive filmes importantes, até filme de Marcélia Cartacho também fui inscrito para o festival. Filmes aí com uma diversidade de temas que serão debatidos. É importante que você conheça um pouco mais do cinema brasileiro. O festival é o local ideal. Anota, né? É isso aí, Leonardo. Muito obrigado. Dizer a você que o programa Espaço Aberto é esse canal, realmente, de interação entre a sociedade e os nossos internautas. Dizer a você que esse programa estará sempre de portas abertas. Esperamos que você traga a programação já definida e que possamos levar a família dos comerciários, a família dos trabalhadores, a participarem desse tipo de evento que levam a informação e levam cultura à família brasileira. Verdade, muito obrigado, um bom dia a vocês, um abração a todos, agradeço pelo espaço e continue aí ouvindo o Espaço Aberto. Programa maravilhoso, um forte abraço a vocês. Muito obrigado, Leonardo. É isso aí, são na cidade de Souza 7 horas e 57 minutos. Mandar um abraço aqui mais uma vez a José Augusto, que há um tempo atrás ele estava falando, apologia à ditadura são sintomas de mentes doentias. Mandar um bom dia aqui a dona Francisca Santiago, Sandra Furtado e Francisco Babá Santana, que é o número do nosso WhatsApp, de Kerlen Souza, é o 99804-1271. E também tem o de Osnildo Silveira, é o 99803-5240, logicamente da Paraíba, o prefixo é o 83. Kerlen Souza, Osnildo Silveira, Espaço Aberto. Do sindicato. Sindicato dos professores. É bom. Alô você, obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo carinho. A alegria joga aqui, claro. Olha, Osnildo, aqui na reta final do programa, 7 horas e 58 minutos, queremos trazer uma nota de solidariedade escrita pela professora diretora do sindicato dos professores da cidade de Souza, do Sindipromes. O que acontece? Aqui na nossa região, tivemos mobilização dos professores reclamando por perdas salariais. E, como nós fomos marcados nessa nota de solidariedade da professora Geraldinha, nós vamos passar aqui na íntegra. Diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. A diretoria do Sindicato dos Professores de Souza, Sindipromes, Municipal de Souza, vem, através da presente nota, manifestar a nossa irrestrita solidariedade aos professores e professoras da cidade de Aparecida e cidades circunvizinhas que tiveram as suas gratificações de incentivo à docência, GEAD, retirados das suas remunerações. Somente os que escolhem a nobre missão de transformar uma sociedade para melhor é capaz de compreender a grandeza da nossa missão. Esperamos que essa compreensão e reconhecimento seja visto por parte dos senhores gestores e vereadores. Entendemos que não existe justificativa para esse ato. Caros colegas, além de educar, ser um grande instrumento de liberação, como o grande educador Paulo Freire nos ensinou, a luta também educa. Todo apoio aos professores e professoras de Aparecida e demais cidades. A luta não pode parar. Geraldo Alexandre, presidente. Kerlen, essa nota expressa realmente esse alerta e esse despertar que a gente tanto cobra e tanto pede, que tanto conclama a sociedade. Tem que haver, por parte dos trabalhadores, esse despertar para que os direitos sejam respeitados. A acomodação traz, por quem está do outro lado, no caso aí das gestões públicas, o abuso. Certo?
E aí a gente percebe que, inclusive, como nós fomos citados, marcados nessa nota, a gente percebeu que os comentários dispersos, que há uma preocupação por parte da gente que faz o programa Espaço Aberto, de que haja uma maior interação entre os trabalhadores. Até porque eu acredito que não só são esses que fazem parte do sindicato, mas de toda a categoria, para que os gestores possam entender e respeitar as categorias instituídas e formadas. Também aí vem um alerta aos gestores que abram espaço para as negociações. Negociar é o caminho mais próximo de chegar ao consenso e à solução de todos os problemas que envolvem as categorias. Isso seja de trabalhadores no comércio, na indústria, no serviço público. Porque no momento que há esse rompimento, há também uma quebra no elo dessa corrente que faz puxar, e aí eu fico muito preocupado em relação à educação, que realmente é que nos faz ter cultura, respeito, formação, e aí quando mexe com o professor, mexe com toda essa cadeia de produção e toda essa formação intelectual que nós temos no nosso país. É isso a nossa fala final. Desde já agradecer a você, um forte abraço a todos que nos escutam e nos acompanham pelo Facebook. Dizer que até o próximo sábado, se assim o nosso Senhor nos permitir. Com certeza, Osnildo. Eu acredito que ninguém é o que é sem a presença do professor. Ele é o principal formador da condição social do cidadão. São 8h02, é final do programa Espaço Aberto. Trazer aqui, Osnildo, no finalzinho, os aniversariantes do dia. Hoje, dia 30, é aniversário de Alcione Silva, de Júlio César Cardoso, que hoje mora na cidade de Curitiba, e aquela conta conjunta, Mônica e Flamarion, né, vereador Flamarion. Tem também amanhã o aniversário de Neguinho Laeste, que é presidente do PT na cidade de Souza, de Rafaela Abrantes, filha do comerciário Rinaldo, lá da New Line, também de Naldinho Lourenço, Ana Aragão, Ana Paula Arnoldo, que trabalha no Colégio CML, comerciário Flávio Rodrigues, Osnildo, e também Laudiana Silva. A todos parabéns, felicidade e um forte abraço. Kevin Souza, os Nils do Silveira. São 8h03, é final do programa Espaço Aberto de hoje. Vocês ficam agora com o programa Nova Vida da Igreja de Cristo, com o pastor Juvenal, pastor Camilo, que está aqui presente, e irmão Joséinho. Um forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Fique mais uma estação. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções.